seu dízimo e sua oferta. Feche seus olhos, querido. Ora ao Espírito, pede para Ele trazer entendimento a você. Quando Jesus estava andando aqui, o próprio Jesus andando, Ele pregava, e a maioria das coisas que Ele pregava as pessoas não entendiam. Mas elas estavam ouvindo, e elas diziam que frequentavam a igreja de Jesus, mas não entendia nada, só quem entendia eram os discípulos depois. As parábolas, as coisas que Ele tentava explicar, eles não entendiam nada. Mas perguntava: que igreja você é? Falava: toda a igreja de Jesus. Ele é o pastor lá da igreja. Mas a Bíblia diz, Jesus falava de um jeito que eles não entendiam propositalmente, porque eles estavam ali para matar a fome. E Jesus estava querendo dizer: eu não vim aqui para matar a fome da carne de vocês. Vocês estão vindo atrás de mim para receber palavras para a fome de vocês. E eu vim aqui para gerar algo que vai além disso. Pede para o Espírito Santo hoje, para Ele te ajudar a entender a palavra. A Bíblia diz que a palavra, que a semente caindo da terra, se ela não for compreendida, se ela não é entendida, Satanás rouba e leva ela embora. Ou seja, Satanás se alimenta de palavra não compreendida. Ele come a mesma palavra que você, porque ele cresce e fica forte à medida que a palavra não entra em você e não gera entendimento. Ele cresce, ele se alimenta disso. O que sustenta Satanás na tua vida é falta de entendimento. Meu povo perece por falta de entendimento. Precisa ir além de ouvir, de se emocionar. Mas a última coisa que você vai ouvir aqui é o que te emocione. Que o Senhor nessa manhã possa trazer entendimento, ao menos para você poder tomar suas decisões de forma consciente e não andar mais em engano. Uma coisa, queridos, que você vai ouvir muita gente discutir, ou pelo menos é um assunto que sempre que surgir vai ter discussão, e todo mundo que entra numa discussão dessa tem um versículo da Bíblia para defender o seu lado da história. E se você não entender de fato, você vai passar a vida inteira ou de um lado ou do outro e falando: é melhor não confrontar esse assunto porque vai dar problema, porque ninguém consegue provar que o outro está errado. Quando a Bíblia fala de pecado e maldição, a maldição hereditária, e aí tem um monte de texto que vai te mostrar do pecado do pai nos filhos, de filhos colhendo da herança do pai, e um monte. E o outro lado, simplesmente alguém vai dizer: mas Jesus levou na cruz toda a maldição, então não tem mais maldição. Tem ou não tem? Como é que a Bíblia então apresenta várias vezes os filhos recebendo o pecado do pai, recebendo isso pelo pai? E o Velho Testamento não foi simplesmente rasgado porque Jesus veio. Jesus cumpre o Velho Testamento. E se isso vale para a maldição, então vale para a bênção. Então eu também não posso colher da bênção dos meus pais se eu não posso colher da maldição, porque não é um lado só da coisa. E o problema todo está em outra vez a gente espiritualizar aquilo que é natural, ou não trazer para nós, para nossa responsabilidade, aquilo que é da nossa responsabilidade. Eu quero ler 4 textos com você. Se você quiser anotar, se você quiser abrir
Eu vou ler de qualquer jeito, está em Êxodo 1, Êxodo 20, versículos 5 e 6. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Jeová teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem, e uso misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus está dizendo que iniquidade Ele visita dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, porque Ele é zeloso. Ou seja, Ele não deixa passar, Ele cumpre direitinho as coisas. E a bondade Ele visita até 1000 gerações. Dos pais nos filhos. Por isso que os filhos de Davi pecam, e a vontade de Deus era julgar. E ele fala, mas eu me lembro do que eu falei para Davi. Então Ele visita, nos filhos Ele visita Davi, em função desse versículo. Em até 1000 gerações. Nos filhos, eu estou fazendo uma visita, meu comportamento com esses filhos está sendo em função do pai deles lá atrás. E na iniquidade, a mesma coisa. Outro texto, Jeremias 32, 18. São 4 textos, gente. Deixa que eu leio, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Tu mostras misericórdia a milhares e tornas a iniquidade dos pais ao seio dos filhos, depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Jeová dos Exércitos. De novo Deus falando, só que aqui ele inverte. Ele fala primeiro de misericórdia a milhares, e lá ele fala de 1000 gerações, mas que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Agora eu vou ler mais outros 2 textos. Deuteronômio 24, versículo 16. Não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, pois cada homem será morto pelo seu próprio pecado. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai e a do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Os 2 primeiros versículos ele fala de visitar a iniquidade do pai no filho, ou de visitar o amor do pai no filho. Nos outros 2 versículos ele fala, cada alma vai pagar pelo teu pecado. A primeira coisa é que a palavra usada é diferente, iniquidade e pecado. A iniquidade é visitada dos pais nos filhos, não o pecado. E o que ele está querendo dizer nessas 2 coisas? O que a gente precisa entender no que foi o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele não extirpa a iniquidade. Ele paga o preço pelo pecado arrependido e confessado. E isso te garante o céu. Por isso que você olha para a igreja e a maioria das pessoas, principalmente pessoas do mundo, pessoas que não conhecem Jesus, eles olham para a igreja e não conseguem ver Cristo ali dentro, não conseguem perceber Deus ali dentro. Porque o que a Bíblia fala a respeito de um novo nascido, o que Jesus fala a respeito disso? Primeiro que nem a própria igreja entendeu o que é andar com Jesus. E ela está esperando de Jesus uma bênção sobre a vida que eu levo na terra. Um gás, um turbo naquilo que eu vivo. Felicidade. Mas mesmo aqueles que entenderam. Então a mãe se converte. E você vê isso muito em igreja pequena, de bairro muito humilde. A mãe se converte. E os filhos todos arrebentados. Ou o pai também se converte. E o menino cresce dentro da igreja. E com
15 anos esse moleque vai parar na FEBEM. Ou você vai visitar a igreja e se você for em qualquer igreja dessas aqui do bairro, a chance de você encontrar uma mãe ali que tem um filho na cadeia e esse filho cresceu na igreja é muito grande. Por causa da iniquidade dos pais nos filhos. Porque deposita-se sobre Jesus uma expectativa que não é dele, uma responsabilidade que não é dele. A responsabilidade de corrigir a iniquidade que vem se arrastando de uma geração para outra. Então você pode ter um alcoólatra lá atrás na sua família, alguém que tem problema com vício, um bisavô. E depois você tem um tio, um avô, o esposo, o pai, um filho, e aí você se converte. Mas o seu filho entra no alcoolismo, na droga. E sua família vai. E você vai para o céu. E pode até conseguir pregar e levar mais alguém da família para o céu. Mas o alcoolismo continua presente na família. Ou qualquer outro problema que é marcado na tua família. E pode ser que esse marcado começou na vida do teu pai e não do avô, mas algo que vem se arrastando de comportamento na família. E Jesus não limpa isso, e você fica clamando e orando e fazendo campanha para Jesus arrancar essas coisas, e elas não são arrancadas. Isso é visitado nos filhos. Essa visitação vem lá de trás e ela vai pulando e caindo de um para o outro. Mas eu vou para o céu, eu vou para o céu. Porque esse preço Jesus pagou. Mas o comportamental, ele não sai, ele não é tirado. E isso é remissão que tem que ser feita. A remissão disso não é feita por Jesus, é feita por você. Quando a Bíblia fala do remidor, a palavra goel, que é remidor, ela fala de algumas situações na Bíblia. Sempre que você vê lá remidor, essa palavra ela tinha um significado na cultura judaica, na lei dada por Deus, mas com simbolismo por trás disso. Então remidor era sempre alguém que se colocava para pagar uma dívida, para pagar um preço e fazer o resgate de algo que tinha sido aprisionado. Então quando um hebreu, ele se endividava e perdia a terra dele. E a terra não podia mudar de mãos. Porque Deus dizia, a terra pertence a mim. Vocês se utilizam da terra. Então se eu dei essa terra para essa tribo, para essa pessoa, ela não pode mudar de mão. Mas se ele se endividou, a terra passava para o outro. Até que alguém da família ou mesmo a pessoa endividada conseguisse recurso para ir lá e pegar a terra de volta. E aquele que estava ocupando a terra era obrigado a devolver, desde que esse preço fosse pago. Quando uma mulher perdia o esposo, e com isso ela não ia cumprir a herança dela, que era o quê? Gerar filhos. O marido dela não ia conseguir ter direito à herança. E isso era um problema não só para o marido. Isso era um problema para esse homem, para o pai desse homem, para o avô. Porque toda a descendência que vinha se reproduzindo e levando lá na frente o nome da cabeça da tribo, do homem que começou lá atrás, ia parar nele. Ou seja, esse homem ia ter a descendência dele roubada, quebrada. Qual era a possibilidade disso? Um remidor que ia chegar ali, ia lançar semente nessa mulher, e o filho que ia nascer ia se chamar pelo nome do marido. Mas para isso esse homem não ia só ter prazer com essa mulher, ele ia ter que compartilhar do que era dele, na educação desse filho, no crescimento desse filho, na herança desse menino. Isso era um remidor, alguém que entrava para parar algo que estava fora do rumo, algo que estava quebrado. Quando Jesus vem, todos nós estávamos amaldiçoados, porque nós respondíamos na semente de Adão. Então Jesus vem, paga o preço do sangue derramado e fala: a partir de agora eu paguei esse preço. Todo o preço foi pago na cruz. O preço do vício também foi pago na cruz. Mas o problema é entender como aquele povo do Egito não entendeu. O povo, quando sai do Egito, eles olham para Moisés.
E Moisés fala assim para Deus: eles não vão acreditar em mim. E aí Deus pega e dá poderes a Moisés. E fala: joga o cajado no chão. E quando Deus fala aquelas coisas e dá aqueles poderes para Moisés, ele fala: se o povo não acreditar em você, faz isso. E ele consegue com isso um povo que olhava para Moisés e falava: a gente vai ser livre mesmo? A gente vai desfrutar mesmo de uma nova vida? Olhando para Moisés e vendo os milagres que Moisés está fazendo. Mas eles não tinham relacionamento com Deus. O que aquele povo precisava para poder sair do Egito? Passar o sangue na ombreira da porta. Quando eles passavam sangue na ombreira da porta, o anjo da morte passou a noite e aquela família saiu livre. Porque eles creram numa palavra. E a fé nessa palavra do sangue de Jesus, ela te tira do Egito. E é isso que ela faz. E coloca diante de você um caminho. Então Jesus diz: eu sou o caminho. Eu não sou um destino, eu sou um caminho. Vem. E esse povo sai atrás de Moisés. Eles ainda não têm, eles não estão libertos de um monte de problemas de relacionamentos deles. Eles continuam presos àquilo. Embora o caminho tenha sido aberto e eles provocam a Deus diante do mar, mas quando eles chegam no Egito, quando eles chegam no deserto, e Moisés se distancia deles, e os olhos deles estavam em Moisés, eles lá no deserto manifestam, eles criam um outro Egito, eles criam um bezerro. É como se em qualquer lugar para onde eles fossem, eles começam a manifestar as mesmas coisas de onde eles saíram. Mas eles foram livres. Jesus, um cordeiro foi morto por eles. Mas agora eles saíram de um lugar de escravidão e criam esse mesmo lugar no lugar onde eles vão. Então antes esse problema era sem Jesus dentro de casa com a família. Agora é com Jesus dentro da igreja. Mas é o mesmo ambiente em que eles já viviam. Os pais deles cresceram num ambiente de bezerro de ouro. Esses meninos, que agora eram homens, cresceram vendo os pais idolatrando bezerros. Um homem aparece diante deles demonstrando poder. Eles não passam sangue na porta porque eles conheciam Jesus, porque eles conheciam a Deus. Eles passam sangue na porta porque Moisés fala: passe sangue na porta. O problema disso é que é só Moisés sair de perto, eles voltam a criar o mesmo ambiente, porque eles estavam alicerçados em Moisés, eles não estavam alicerçados em Deus. E aí eles repetem a mesma maldição que os pais viviam debaixo. Faraó foi tirado, Faraó morreu. Na vida deles Faraó não tem mais poder, mas eles atraem e manifestam a mesma coisa. Na terra em que era para eles estarem começando a se relacionar com Deus, eles trazem aquilo tudo de volta que os pais cresceram lá atrás. Porque isso cabia a eles fazer a limpeza, não a Deus. Abre sua Bíblia em Êxodo 32. Versículo 4. Ele as tomou das mãos deles, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro fundido. Então eles disseram: estes são, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Esses homens não só manifestam a mesma coisa que eles trouxeram lá de trás, como eles confessam que o que eles criam como libertador da vida deles era no mesmo Deus de Faraó. Em todas as vezes que esse povo tenta a Deus enquanto eles estão andando no deserto, você vê Deus falando para eles: cuidado, para que vocês não manifestem, não vivam a mesma coisa e morram
do mesmo jeito que os pais de vocês. Quando Deus oferece água amarga para eles, e eles não querem beber, porque eles reclamam que a água está amarga. E Deus fala para eles: se vocês me obedecerem, vocês não vão sofrer das mesmas enfermidades que os pais de vocês. As mesmas enfermidades que eu livrei vocês do Egito. Então Jesus levou na cruz toda a enfermidade? Sim, Ele levou. Mas muita coisa do que é carregado em cima de você vem de uma cultura e do comportamento que vem dos seus pais. Querido, você é um objeto de barro e que decide que ídolo vai habitar dentro de você. Maldição hereditária não é porque Satanás tem poder para vir e ficar brigando com Jesus dentro de você, mas porque você tem poder para quebrar com os comportamentos que atraem espíritos sobre a tua vida. Você que tem poder para quebrar a influência de espíritos que tiveram espaço dado pelos teus pais e pelos teus avós e que influenciavam a vida deles. Entenda que Satanás não é um negócio que vem e ele entra dentro de você e começa a usar teu corpo. Não é isso. Os seus comportamentos cedem ou ao Espírito Santo ou a espíritos malignos. Todas as vezes que o seu corpo é entregue para praticar algo que é da vontade de Satanás, é na verdade um espírito maligno que sopra coisas e tentações em você e te influencia a usar o teu corpo para fazer algumas coisas. E ele ganha força à medida que você entrega o teu corpo a ele. Da mesma forma o Espírito Santo ganha força à medida que você entrega o teu corpo a ele. E o que nós falamos semana passada: como é que eu entrego o meu corpo? Jejum e oração. E para o outro lado, da mesma forma, entregando o meu corpo a praticar algumas coisas. E Satanás toma posse de algumas áreas da minha vida porque eu entreguei. E esses comportamentos são repassados aos meus filhos. E eles começam a observar esses comportamentos na minha vida e a replicar. Por quê? Porque os meus filhos formam os comportamentos dele olhando os meus comportamentos. E quando eles começam a entregar o corpo deles para praticar os mesmos comportamentos que os meus, eles não estão fazendo isso como pecado, eles estão fazendo isso como iniquidade, porque eles nem tomaram consciência que isso é pecado, porque para mim não é pecado, é iniquidade. Eu pratico como uma prática de vida e não como uma infração de lei, porque eu recebi dessa forma. Então a forma como você lida com dinheiro, e você pode estar vivendo em iniquidade na forma como você lida com dinheiro, porque você recebeu isso dos seus pais. Então você não age dessa forma como pecado, no sentido de que você faz e fala: meu Deus, por que eu fiz? Me perdoa, eu pequei. É iniquidade. É uma prática comportamental que eu recebi lá de trás. Teus filhos observam e eles fazem a mesma coisa. E Satanás está olhando aquilo, e aquele comportamento não é um comportamento que vem do pai, porque o teu pai e o teu avô não aprenderam isso com Deus. E não importa isso onde começou, mas quem começou fora da palavra. E ele vai passando para os filhos. E Deus está falando: eu levo juízo, eu visito a consequência desse erro dos pais nos filhos, porque eu sou Deus zeloso. O que um remidor fazia? Ele entrava no meio daquilo e falava: aqui acabou, daqui para frente eu vou pagar o preço necessário para que não passe para a geração adiante. Mas para isso alguém tem que estar disposto a matar isso, a morrer em si. Isso tem que morrer para que isso seja passado para o filho de uma forma correta. Mas essa remissão mesma de Cristo, ela só vem em cima da tua vida quando você decide pagar o preço para começar de novo. Quando a terra estava debaixo de juízo, sendo julgada por juízes, tinha fome. A Bíblia diz: na época dos juízes houve fome em Israel. E aí Noemi, com os 2 filhos e com um marido,
vão para Moabe. E Moabe era uma terra maldita. Os moabitas eram malditos, filhos do incesto de Ló com uma filha. E aí os 2 filhos morrem e fica Noemi com 2 noras. Vocês conhecem a história. Ela volta porque aí Deus visita Israel com pão. E ela volta. E Ruth, maldita, e que ia passar para toda a geração dela a maldição da mãe, o que a mãe tinha feito, ia se replicando no comportamento de todos os outros. Até que ela fala, e Noemi fala: não pode voltar para sua terra, você vai andar comigo, eu sou uma velha, eu não tenho como te dar outro marido, você é nova, você é bonita, vai cuidar da tua vida. E ela fala: não vou, eu vou entregar a minha vida para cuidar da tua. E a única coisa que vai me separar de você é a sepultura. E em função disso ela recebe cobertura de Boaz. E a descendência de Ruth passa a ser a descendência de Jesus. Mas isso começa a acontecer quando comportamentos são identificados e você submete a sua descendência à descendência de Cristo no comportamental. E não porque você vai receber algo em troca, mas por entender: eu quero que os meus filhos tenham a natureza de Cristo. Eu não quero que eles tenham a natureza que meu pai me deixou. Aos olhos de Ruth, ela não estava andando com Noemi porque ela teria um marido em função daquilo. Muito pelo contrário. Ela teria um marido se ela voltasse para casa porque ela era nova. Ela sai dali para começar a colher migalha no chão para alimentar a sogra. Ela fala: melhor eu cuidar dessa senhora e morrer sem ter filhos, pegando migalha no chão, do que voltar e ter filhos debaixo de uma descendência maldita. Mas isso nunca vai acontecer se os seus olhos em Jesus estiverem em recompensa. Porque quem busca recompensa não vai conseguir pagar preço por coisas que nem vai ver. Você já pensou no ministério de Abraão? Ministério de Jesus? Ministério de Abraão, sai da casa dele, larga tudo, morre numa terra distante e tem um filho, e larga um filho. É isso a história de Abraão. Que ele vive é isso. A história de João Batista: anda igual um louco a vida inteira, brigando com todo mundo. Tem alguns anos ali de ministério em Jerusalém, é preso, cortam a cabeça dele e ele morre como um louco. Esse é o ministério de João Batista. Ministério de Jesus: tem 12 pessoas na igreja, ele briga com todo mundo, um desses 12 ainda rouba ele e trai ele, e ele morre. Esse é o ministério desses homens. O que esses homens deixaram que faz o ministério deles tão grande? A remissão de filhos, o rompimento com algo que acontecia antes e um caminho novo para que filhos possam manifestar uma nova natureza. Não se trata de salvação, a fé já salvava no Velho Testamento. O que eles não tinham no Velho Testamento era um novo modelo para poder ser estabelecido. Seus filhos não vão manifestar Jesus porque você veio para a igreja e aceitou Jesus. Quem é nova criatura não é quem aceita Jesus, é quem está em Cristo é nova criatura. E estar em Cristo significa não estar mais no meu pai e na minha mãe. Isso é estar em Cristo. A pergunta não é se você aceitou Jesus, é se é Jesus que habita em você. Se é Jesus que fala através da tua boca. Se é Jesus que se incomoda com os assuntos que estão acontecendo ao teu redor. Porque isso é iniquidade. É aquilo que você ainda pratica, porque faz parte de uma natureza que o teu pai colocou em você, que a tua mãe colocou em você. E essa, mesmo sendo cristão, Deus visita porque Ele é zeloso. E os teus filhos vão pagar preço por isso. Não adianta você querer adaptar a mensagem. O que nós falamos semana passada. Na casa de Elimeleque,
uma casa visitada por Deus, e que Deus fala, vou depositar minha palavra ali, mas um filho morre depois de 60, 70 anos, porque vai se acostumando com a palavra de Deus, e vai moldando a palavra de Deus a nós, e você vai andando com essa palavra dentro da tua casa, com os mesmos comportamentos antigos, e é misericórdia de Deus que sustenta isso, que permite, mas não é validação. E até a misericórdia tem limite. E quando usar, resolve conduzir do jeito dele. E resolve tocar naquilo do jeito que não podia. Um filho morre. A iniquidade do pai sendo visitada no filho. Porque quem permitiu que aquele filho perdesse o temor a ponto de colocar a mão naquilo? Quem não olhou pelo filho e para o filho e gerou temor nele para que ele não tocasse? O pai. E se você não se colocar como remidor na tua casa, teus filhos vão pagar por isso. A tua vida é uma farsa. Porque a gente vem para a igreja e aqui é tudo bem, aqui é Jesus, aqui a gente adora, a gente cultua. Mas quando você volta para casa, ontem eu e a Bel estávamos conversando sobre isso. Você pode olhar para a tua casa e falar, aqui habita o Senhor. Essa é a casa do Senhor. Você pode dizer isso? Nos comportamentos, na forma como ela é conduzida. Remissão, querido, significa voltar a ser Adão e Eva, voltar para o princípio. Como é que uma mulher faz remissão? Olhando para Eva e falando como era Eva, como era Ruth, como eram essas mulheres que Deus colocou. Essas mulheres, elas iam e se deitavam aos pés do marido, se submetiam a ele. E por que isso é um ato de remissão? Porque isso é o que Deus planejou lá atrás, e ao longo do tempo a iniquidade foi entrando no comportamento humano, e a mulher passou a usar o corpo para seduzir e dominar e conduzir um homem, e isso vai entrando como iniquidade. Então, 50 anos atrás, se você falasse para um pastor que na cidade dele ia ter 5 mil, 10 mil, 100 mil pessoas marchando como marcha gay na cidade, ele ia falar, mas nunca na minha cidade isso vai acontecer. Mas quando é que se torna iniquidade? Quando é natural. Então os comportamentos que hoje são naturais, porque são iniquidade. Como é que eu faço remissão? Voltando ao princípio. Então dentro da minha casa, eu como mulher, eu vou me colocar naquele lugar. E eu vou ter que morrer para isso, porque a minha natureza foi moldada a isso ao longo do tempo. E quando é que essa iniquidade não vai ser visitada no meu filho? Quando em mim isso morrer. E a partir dali, eles vão crescer vendo um novo modelo. Então Davi, mais do que qualquer coisa, ele é modelo. Todos os outros reis, quando Deus vai comparar, ele fala assim, e fez como Davi seu pai, ou não andou no caminho de Davi seu pai. Remissão é em mim acaba. Porque perdão de pecado é eu não vou pecar mais nessas coisas. Iniquidade é eu vou buscar um modelo na Bíblia que vai além de um comportamento natural que eu aprendi. Eu vou questionar não só aquilo que me acusa, mas eu vou questionar comportamentos que são contrários ao padrão estabelecido por Deus. Então, como mulher, eu vou entender que é isso. E nisso, a minha casa está sendo remida. E o homem? Eu vou entender que eu aprendi com meu pai que minha mulher precisa trabalhar, minha mulher precisa cuidar das coisas, ela precisa dividir comigo. Foi isso que eu aprendi, isso é a herança que eu recebi. E que os meus filhos vão receber. E que a mesma iniquidade que vem de geração em geração sendo construída nas nossas famílias, no meu filho vai morrer. Mas vai morrer se eu decidir destruir esse corpo para construir um novo corpo nos filhos. Por isso Jesus diz, eu preciso entregar o meu corpo para ser destruído, para começar um novo. Quando aquele povo não quer se relacionar com Deus, e Deus fala, não quero mais saber desse povo,
Vamos nós, Moisés, começar um negócio novo. E aí Moisés convence Deus, fala, não faz isso, Deus, se arrepende, para com isso. E aí Deus fala, tá bom então eu volto, constrói um tabernáculo para mim lá no meio. E aí Deus vai morar num tabernáculo. Com Jesus fala a mesma coisa, eu vou destruir o templo que é a figura do tabernáculo, e em 3 dias eu construo um novo. Só que para andar nesse lugar de remissão comigo, é preciso destruir esse templo antigo e começar a habitar num novo. Iniquidade é tentar receber Jesus no templo antigo. Como é que o homem faz a remissão? Ele faz a remissão olhando para Adão, olhando para Jesus. Não importa o quanto me acuse ou não acuse, se isso não me acusa mais, não importa, o modelo está lá. Então eu vou olhar para Jesus e vou falar, bom, o modelo, qual é o modelo de Adão? Adão morre, adormece como Estevão, morre, e arranca um pedaço dele para gerar a mulher. Mas essa mulher só vai ser gerada no modelo dele, por isso que ele tem que ser gerado primeiro. Não adianta, gente, que a Bela não está aqui, que bom, ela não vai cobrar esse menino depois, senão eu prego, depois ela fica, você falou lá e não está fazendo. Ela só vai ser gerada quando você for gerado. Não adianta. Tanto com Adão como com Jesus. A ordem é, gera ele no modelo do Pai. Não adianta você orar e pedir para Deus dar um jeito nela, porque aí você vai se arrumando. Ou justificar para Deus que os seus erros ou algumas coisas do seu comportamento são em função dela. Deus fala, não, isso é iniquidade. É você pedindo para Deus se mover em função do modelo que você aprendeu. E o modelo que você aprendeu é um modelo de justiça humana. E justiça humana é a gente anda no mesmo nível. Na medida em que você, minha esposa, se molda e muda e cresce e avança, eu também mudo, cresço e avanço. Onde é que existe depois você pedir para que ela seja submissa? A submissão dela não é a você. A submissão dela é ao novo que foi gerado em você, é ao Cristo. A igreja só se dobra ao Cristo e pode recebê-lo dentro dela depois que ele morre. Eva só ganha vida quando Adão morre. Todo o resto é superficial. Tua esposa não vai ganhar essa vida de Cristo que você quer nela, se você não receber essa vida e morrer para que ela receba. A mulher só pode receber a semente do marido se ela se abrir para o marido. Só que o marido só ganha direito sobre essa terra, e que essa mulher se deite e se entregue a ele, quando ele assume essa mulher. Quando ele vai na casa do pai, e eu estou falando aqui do modelo bíblico, ele vai na casa do pai e fala, a partir de tal data, ela vai se responder, debaixo de mim, eu vou sustentá-la, eu vou cuidar dela, eu vou morrer por ela se necessário for, como o pai faria. Ele está falando para o pai, passa ela para mim, e eu vou ser sobre ela o que você era. Isso é um modelo bíblico. Da mesma forma que não adianta a mulher virar e falar, mas ele podia me ajudar em alguma coisa, podia me ajudar com isso ou com aquilo, podia fazer isso ou aquilo. Eu falo, e se esse homem me procurar e falar assim, e ela podia pagar uma conta? Gente, eu entendo aqui, muitas mulheres trabalham, eu não estou aqui, eu só não adianta, o que a Bíblia diz é isso. Como é que arruma agora? É difícil demais. Sai do emprego amanhã e como é que paga as contas? Eu sei como é que é. Eu não vou ser louco de falar para você faça isso amanhã. O que a Bíblia diz é isso. E a loucura é você tentar fazer com que Deus venha e se molde. Mas eu posso ter uma vida feliz, conduzir a minha vida bem, com homem e mulher dividindo as responsabilidades de casa, dividindo as contas, dividindo tudo, dividindo os pesos de criação de filho. Pode ser feliz? Pode, porque felicidade não tem nada a ver com isso. A maioria dos ricos, idólatras que não conhecem a Deus, que se prostituem, são felizes, muitos deles.
morrem felizes. A Bíblia fala dos ricos, dos ímpios que morrem em paz nas suas camas. E aí, não tem a ver com isso. E por que Deus não vem então e não mata e não destrói tudo, se é tão contra Ele assim? O nome disso é misericórdia. Se Deus não visita um centro de macumba e estoura tudo, por que você acha que Ele vai fazer isso dentro da tua casa? Ele não vai. O que eu estou dizendo para você é que é loucura. E eu dei o exemplo do emprego, mas pega esse exemplo para qualquer coisa que foge da palavra. A loucura é você querer trazer Deus para se moldar ao que você é, a como eu escolhi fazer as coisas. Deus nunca estabeleceu uma igreja do jeito que a igreja evangélica é hoje. Nunca, não tem uma referência na Bíblia para homens fazerem faculdade, fazerem mestrado, e você vai subindo na cadeia hierárquica. Não existe isso. Isso era o modelo de Roma. A igreja é totalmente diferente. E ainda assim, Deus usa a igreja. Quer dizer que Deus mudou? Quer dizer que Deus se adaptou ao modelo do homem? Não. O nome disso é misericórdia. É o teu filho que mesmo errando e fazendo coisa errada vai ter comida na mesa. Você não vai deixar ele sem comer, tocar ele para fora de casa. E se ele resolver ser assim até os 18 anos, até casar? Ainda assim, ele vai ter um prato na mesa. Ele pode colher algumas coisas ruins, ele pode não ter a mesma coisa que o irmão vai ter, no sentido do tempo do pai, do investimento do pai, do plano do pai na vida dele. O nome disso é misericórdia. Mas isso não gera remissão. Isso permite que a iniquidade tenha um caminho livre. De geração em geração vai passando para os filhos. Tudo que não é confrontado na tua vida com relação ao comportamento que os teus pais te passaram, é iniquidade que é gerada de geração em geração. Até hoje nós temos o exemplo de Davi. Até o fim da Bíblia, Davi é dado como exemplo. Deus fala que um dia, excedendo ao tempo que a Bíblia foi escrita, eu vou restabelecer o tabernáculo de Davi. Ou seja, um modelo que Davi estabeleceu, rompendo. A Bíblia não fala da casa de Jessé, ela fala da casa de Davi dali para frente. De Davi arrumando as coisas de trás e estabelecendo um modelo novo. As coisas não vão se arrumar porque você se converteu. Você vai para o céu porque você aceitou Jesus. Você vai morar com Ele por causa disso. Mas a iniquidade, ela vai se perpetuando. E seus filhos vão vivendo uma vida que não eram para viver. De sofrimento, de peso. Porque a herança que você leva para os seus filhos é mais pesada. Bem mais pesada. Porque o cara que está no mundo, ele recebe um demônio. O crente, quando dá espaço, recebe 7. É isso que a Bíblia fala. 7 vezes. Porque a luta do inferno, ela é contra a luz, ela não é contra as trevas. Ou seja, o ataque de Satanás em cima dos teus filhos é muito maior do que é em cima dos filhos de quem está lá fora. E o único espaço que Satanás tem na vida dos seus filhos é através da iniquidade que você permite que se perpetue. De um modelo iníquo que vem de trás e que vem passando de um para o outro. Por isso você tem que questionar tudo. Por que eu faço e a forma que eu faço? A gente estava falando sobre divórcio aqui no começo antes do culto. Como é que faz se eu estou no segundo casamento e não é modelo bíblico? Destrói o casamento? Não. Só não arraste para a tua vida que é o certo. Porque você fez. E porque Deus dá uma palavra de que vai converter teu marido, de que vai converter tua esposa. Não é o certo. E os meus filhos desde pequeno vão saber. Deus teve misericórdia de nós. Porque um dia nós rompemos uma aliança. Mas filho, não é o modelo de Deus. Então quando você entrar num casamento, filho, você vai entrar sabendo o que é o casamento. Que a mãe e o pai não sabia quando entrou lá atrás, o modelo de Deus. E por isso nós fizemos o nosso casamento de forma errada. Até chegar ao ponto que a gente não queria mais. Mas você entende o que é aliança, filho? Isso é remir.
Não é fazer regressão para arrumar as coisas lá atrás. É saber que, Pai, obrigado, porque mesmo sem eu ter entendimento lá atrás e ter tomado atitudes erradas, o Senhor teve misericórdia da minha vida e me aceita como filha. E eu sou teu filho, mesmo com os comportamentos errados lá de trás. Mas, filhos, o que aconteceu está errado. Porque é muito fácil você fazer isso nas coisas que os seus padrões morais ainda te apontam. Por exemplo, você, e eu espero que tenha, se alguém não estiver aqui eu vou me escandalizar muito, de que meus filhos precisam casar virgens. É certo isso? Isso é a Bíblia. Como isso faz parte do seu padrão moral, é fácil para você, ou é mais fácil você ensinar isso em casa. Mas isso tem que ser ensinado não porque é o seu padrão moral, mas porque isso é a palavra. Então eu vou dizer para os meus filhos que não aconteceu comigo, e o papai errou. E tem consequências espirituais pelo meu erro, mas é assim que tem que ser, filho. Porque senão eu pego os meus comportamentos, que eu não tenho como arrumar, e aí eu fico em dois cantos, né? Ou eu fico louco, e você vai ver uns doidos querendo destruir os casamentos, porque agora me converti. Outro dia perguntaram para mim, e você chegaram lá na África e encontra um homem que vive com 2 mulheres há 20 anos, e tem filhos, e ele se converte, o que faz? Manda-me embora? Não, você não vai condenar uma mulher e os filhos delas a passar fome. Aqui, filho, é misericórdia. Aqui é misericórdia. Mas vocês vão ensinar seus filhos, isso não dá certo. E eu creio que ali é trabalho do Espírito Santo, em como essa família vai se arrumar. É a mesma coisa um transexual que fez cirurgia e mudou de sexo e se converte. Como é que faz? Não sei. Eu sei que ele vai ter que saber que é misericórdia, ele vai ter que conviver com escolhas que ele fez lá atrás. Mas é misericórdia, não é padrão de comportamento. Não transforme pecado em iniquidade. Na verdade, a gente tem que pegar a iniquidade da nossa vida e começar a quebrar ela e transformá-la em pecados. Porque em cima de pecados eu posso me arrepender e arrumar. A iniquidade eu não arrumo. Então eu posso pegar o que é natural e que se tornou natural nos meus comportamentos, fala, não é natural, é um pecado. E eu vivo consequências dele. E se eu não consigo arrumá-lo ou me arrepender, enfim, se eu não consigo tocar, ao menos eu vou quebrar isso no sentido de comportamento que se perpetua nos meus filhos. Aqui na igreja a gente tem casos de segundo casamento, não é um só. O problema é se tornar tão natural e a gente põe isso na conta da graça. É graça, o Senhor perdoou, permitiu, abençoou o novo, tá bom, mas não é bem assim. Não é só isso. É as consequências disso serem tratadas para morrer em mim. Porque meus filhos estão crescendo, sabendo que eu vivo um segundo casamento, olhando a minha mãe com um homem, meu pai com outro homem, e olham para isso, e isso faz parte da formação deles que você está jogando. E se isso não for muito bem esclarecido, junto a isso, essa iniquidade se perpetua numa escuridão dentro de quem está ao meu redor, que você só vai descobrir quando ele manifestar a mesma coisa. Porque os seus amigos sentam nas rodas com você, pessoas que não fazem parte de igreja, mas pessoas com as quais vocês têm contato, e eles olham, um cristão, segundo casamento, e a iniquidade se perpetua, da forma como seus filhos também vêm. E eu não estou pregando isso, gente, para gerar peso naquilo que você não pode arrumar. Eu dei exemplo do casamento, mas isso é para tudo. É para padrões de reuniões que você tinha antes e você se converteu, mas isso é iniquidade e eu não consigo perceber que tem pecado no meio disso. E eu permito que os meus filhos pratiquem. E é isso que Deus diz, eu visito lá nos filhos a iniquidade que está em você, que você repassou para os teus filhos.
Os samaritanos lá na frente, pagando um preço alto, porque lá atrás um rei resolveu construir outro templo, outro lugar de adoração. E Deus está visitando iniquidade em samaritanos. E por que iniquidade? Porque eles ainda acham que estão certos, porque eles receberam isso dos pais. Nenhum pai falou, deixa eu falar, é pecado. Foi seu tataravô lá atrás que criou esse lugar de adoração. E o fato de a gente ter aprendido isso geração em geração e estar aqui fazendo de todo o coração para Deus, não muda o fato de que isso aqui está errado, de que nós somos misturados. Está errado. E Jesus pode até estar passando por aqui e conversando com você, mas ainda assim está errada. E por que Jesus vem? Por misericórdia, sempre. Porque você precisa, sempre. E Ele te faz cair no chão, Ele te batiza, Ele te dá um ministério. Sim, é misericórdia, é graça, mas não é a palavra dEle. E Deus é responsável pela palavra dEle. O resto é misericórdia. Misericórdia Ele dá a quem quer e do jeito que quer. Deus não é obrigado a curar o rapaz que está com AIDS, que se foi promíscuo lá atrás. Ele não é obrigado, porque a pessoa se converteu, então eu me converti e agora Deus é obrigado a me curar porque Jesus levou a enfermidade na cruz. Ele não é obrigado, porque Ele nunca fez uma aliança com você dizendo isso. A aliança que Ele fez lá atrás é: se andares os meus estatutos, se cumprirem as minhas ordenanças, teus filhos vão comer o bem dessa terra. Isso é uma aliança que eu estabeleço com você. Faz com que seus filhos andem assim. Anda nos meus mandamentos e você vai ver. Não andei, caí, aí eu peguei AIDS e vim para a igreja e me converti. Nome de Jesus, é a promessa da cruz. Não. Pela graça sois salvos. Por isso não vem exigir de Deus como eu vou ser salvo, em que condições eu vou viver o resto da minha vida. É graça. E já é graça justamente para eu resolvi te dar. Não sou obrigado a fazer. Você percebe que é isso a salvação? E qualquer exigência que você vai fazer diante de Deus, eu falo: o que você está falando? Eu já paguei a conta para não ter que negociar com você o que vem. Eu paguei a conta inteira, sozinho. Sabe quando você fala: eu não quero dever satisfação, então eu vou fazer sozinho? Não foi esse o pensamento de Deus, porque Ele fez isso porque dependia dele mesmo, só Jesus podia fazer. Mas isso não me dá o direito de exigir, é graça. E aí quando você vai exigir: mas o senhor precisa libertar meus filhos. Não. Seus filhos estão presos porque você os aprisionou. É por isso que eles estão presos. Eles estão presos porque teu pai te ensinou um jeito de ser, você multiplicou esse jeito de ser e teus filhos estão comendo o fruto do que você plantou. Não é por minha causa. O que você pode clamar diante de mim é: tem misericórdia. Tem misericórdia. E misericórdia não significa gerar novo propósito, gerar um caminho. Misericórdia significa livrar da consequência do erro. Isso é misericórdia. Livrar da consequência do erro. Deus tinha propósito na minha vida desde pequeno? Sim. Mas o erro do meu pai dava legalidade para Satanás vir e arrebentar com os 3 filhos e com a esposa. Por misericórdia, Deus vem e protege e conduz. Não por obrigação. Você quer livrar os teus filhos? Corrija os teus filhos. Ordene os teus filhos. Na palavra, não na minha iniquidade. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: seja mentiroso todo homem e verdadeiro Deus. Ou seja, que essa palavra seja a verdade o tempo todo. E a minha vontade, as minhas emoções, as coisas que respondem automaticamente dentro de mim, sejam mentirosas sempre. Uma mulher que foi criada para ser independente. Sabe as feministas? Você falar para ela um negócio de submeter ao teu marido, ela grita. Aquilo é uma verdade tão grande dentro dela, tão forte, que você não arranque.
a não ser que ela se submeta a seja verdadeiro Deus e mentiroso toda a verdade dentro de mim. A não ser que você se submeta a isso, que toda a verdade que flui de mim seja mentirosa, e essa daqui seja a única verdadeira, você vai andar em iniquidades, em pontos de iniquidade, vai reproduzir isso nos teus filhos. Você vai olhar para tua esposa quando achar que ela está sendo rebelde, quando ela não obedece, quando ela não faz qualquer coisa que você acha que ela tem que fazer, independente de estar certo ou errado, e por isso você não fazer a tua parte, é o que você está fazendo, andando em iniquidade. Porque o modelo da Bíblia é independente dela, eu vou morrer, independente dela merecer. E qual é o extremo disso? O extremo é Deus com seu povo. É Obadias, vai lá, manifesta como é que eu me relaciono. É Obadias? Não é Obadias. Oséias, mostra lá como é que é comigo. Pega uma prostituta para ser tua mulher, faz um filho nela, aí ela vai se prostituir de novo, busca ela de novo, traz ela para cá. É isso. Ah, mas não consigo. Tá bom, mas você vai dizer diante de Deus, eu não consigo. E não que isso não é um modelo correto, isso é um modelo correto. E ela com Deus, ela vai passar o que esse povo prostituta passou: escravidão, maldição, os filhos morrendo, sendo entregues. Mas não adianta, se você não visitar nos teus filhos como um remidor a correção das coisas, você vai colher fruto de iniquidade na vida dos teus filhos. Se a tua vida continuar sendo pautada pelo que te acusa e o que não te acusa, você está sendo o Deus da tua vida. E a iniquidade se perpetua na sua vida e na vida dos teus filhos, querido. E você pode ir para o céu, você pode passar a vida tendo uma vida social na igreja, legal, é no culto, eu gosto, me faz bem. Mas a verdade da palavra nunca vai ser verdadeira na tua casa e na vida dos teus filhos. Nunca. Porque Deus vai continuar tendo que visitar iniquidade nos filhos e nos netos. Porque ninguém se levantou em remissão. Remissão custa a tua vida. Custa matar. Custa ser nova criatura para poder plantar nova criatura nos teus filhos. Fica de pé. Se tudo está
Senhor dos senhores, eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia. Sabe quando você percebe que o que a iniquidade se tornou remido na tua vida? Quando você tem consciência da sua incapacidade de resolver, de apagar o que aconteceu, mas isso se torna uma lição que você multiplica nos outros. Eu não consigo resolver e mudar a malária que eu peguei lá. Embora eu tivesse consciência da malária, todo mundo falasse de malária, do perigo, do risco, eu não andava como alguém que estava preocupado com isso. Eu tinha conhecimento. É como se isso fosse a palavra de que aquilo está lá e aquilo não é bom e tem que se cuidar. Mas eu andava como se aquilo nunca fosse me tocar. Fui picado. Paguei um preço por isso. E eu não tenho como mudar aquilo. Foi. Todas as outras vezes em que eu tiver que ir para lá, ou alguém for, e alguém falar, tô indo para lá, ou eu tiver que ir para lá, a primeira coisa a fazer é chegar lá, passa na farmácia, compra os testes, compra o remédio, põe na bolsa. E vai estar na bolsa. E o primeiro sintoma que vier, faz o exame lá no meio do mato, começa a tomar um remédio. E vai resolver. Eu não vou mais nunca para Moçambique como, amém. E não que eu achasse que não pudesse acontecer, mas aquilo não era uma verdade, mas não a ponto de se tornar uma verdade para mim, manifesta e praticada com quem estava ao meu redor. Só era uma verdade. A partir de agora ela é uma verdade que eu não posso mudar o que já aconteceu, em função de eu não ter buscado mais a respeito do que fazer. Eu não consigo mudar. Mas a partir de agora, para todos os filhos que um dia falarem, estou indo para lá falar, e eu passei por isso, eu não consigo mudar o que aconteceu. Mas não faça isso. Não faça desse jeito. Nisso você percebe quando o que era iniquidade foi trazido para fora e foi arrumado. Quando alguém virar perto de mim e falar assim, vamos para lá pegar uma malária, eu falo, não é assim não. Mas Deus curou, mas não é assim. Misericórdia de Deus me cobriu, mas o diabo podia ter me matado naquilo. Então não é assim. Porque senão você começa a deitar na graça. E um filho teu pode não ter a mesma sorte ou a mesma misericórdia e morrer naquilo que um dia Deus teve misericórdia na tua vida, porque você transformou a misericórdia em palavra de Deus. Você transformou um comportamento que Deus vinha tolerando em regra, e aí teu filho não suporta. Davi sabia disso. Então Davi lidava com alguns homens perto dele em função de uma palavra que ele tinha dado e que ele tinha que ser fiel. Com Joabe, com Simei, com um monte de gente ali. Esses homens tinham sido leais a ele, ele era leal. Mas quando ele vai morrer, ele fala pro filho dele, mata aqueles homens. Você não vai saber lidar com aquilo. Você foi criado a pão e mel na mesa, Salomão. Você não vai saber lidar com esses homens.
eles vão te engolir vivo. Ele corta aquilo que podia ser um veneno para o filho depois. Mesmo em coisas que você não tem como voltar atrás. Davi não podia virar as costas para Joabe. Ele não teve ninguém tão leal como aquele homem. Coisas que você não tem como corrigir. A forma como você conduziu sua sexualidade na juventude, você não tem como voltar atrás nisso. Os casamentos, você não tem como voltar. Mas nos filhos, você vai falar, filho, não é assim. Não é por aí. O pai aprendeu, a mãe aprendeu. Você pode olhar hoje um casamento e falar, o casamento da minha mãe e do meu pai, mas você não sabe quanto choro foi derramado, quanto sofrimento em função de uma escolha. Não tome esse modelo como correto. O modelo correto é o modelo de Jesus com a noiva dele. Todo o resto que a mãe e o pai vivem hoje é em função de escolhas erradas que a gente fez sem conhecer Jesus. O modelo é esse aqui. Esse vai te garantir segurança. Esse vai te garantir virar para o Senhor e falar, Senhor, tem uma promessa do Senhor aqui. Esse garante. O resto é ficar clamando por misericórdia. Misericórdia Deus dá a quem quer e quando quer e do jeito que quer. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor.